Nós já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte, né? E outras opções para você nos acompanhar é pelo aplicativo Rede Catedral. Se você não tem aí no seu smartphone, no seu tablet, você pode baixar então para acompanhar ao vivo o nosso programa. Tem também outra opção que é lá no Facebook da TV Horizonte, facebook.com/TV Horizonte Oficial. Gente, o nosso assunto agora é alienação parental, que é um tema bastante delicado, ligado ao direito de família. E a alienação parental, ela pode provocar efeitos psicológicos e emocionais nas relações entre pais e filhos, né? E ocorre, na maioria das vezes, por problemas de relacionamentos entre os genitores de uma criança ou adolescente, né? Um genitor, então, tende a programar o filho, né, ou aquela pessoa que está sob sua tutela, para que ele não tenha contato, né, com outra pessoa responsável por ele. E acaba prejudicando o desenvolvimento de relações afetivas. E a alienação parental fere o direito, né, da criança à convivência familiar saudável. Bom, para a gente entender melhor sobre este tema, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito da família, Pamela Mota. Pamela, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, quando a gente fala em alienação parental, muitas pessoas têm dúvidas, né, Pamela? O que caracteriza uma alienação parental? A lei diz que toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente que tem o objetivo de prejudicar a relação do filho com o pai ou com a mãe é classificado como alienação parental. E, como você disse, fere um direito fundamental da criança e do adolescente de crescer num ambiente saudável, né? Ele precisa ter todas as condições em casa, na escola, de crescer, de se desenvolver, ter cognição, desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional. Isso aí é de responsabilidade de todos nós, mas principalmente dos pais. Dos responsáveis. Exatamente. Ali, né? Agora, quais as condutas na prática, no dia a dia, que podem levar a ter um entendimento que é uma alienação parental? São as mais diversas possíveis, mas a lei traz, a título de exemplo, por exemplo, campanha de desqualificação do genitor no exercício da maternidade ou da paternidade, dificultar a autoridade parental, isso é, a mãe que desautoriza o pai, dificultar o convívio, por exemplo, o pai tem o direito de visita ao filho. Sim. A mãe, naquele dia que está estabelecido pelo juiz, decide sair da cidade. Viajar, por exemplo. Exatamente. Então, essas atitudes de falar mal, fofoca, por exemplo, seu pai não paga a pensão porque ele não gosta de você. Você vai ser trocado pela nova namorada do seu pai. E isso é bem mais comum que a gente pensa, né? Exatamente. É muito comum até entre casais que convivem no mesmo ambiente, que são casados ainda e moram na mesma casa. Mas é mais perceptível quando há mesmo a ruptura da sociedade conjugal, seja ela por meio da separação ou do divórcio. No caso, quando convivem os dois ali, pai e mãe, por exemplo, aí já pode ser até mesmo, sua mãe preferiu sair do que cuidar da sua roupa. Exatamente, sua mãe é responsável, não fez a comida para você, ou seu pai trabalha muito, não cuida de você, porque ele não gosta de você. Então, até mesmo dentro do ambiente do lar mesmo, a gente consegue perceber, não com tanta clareza quando há divórcio, mas é possível e acontece, infelizmente. Agora, Pamela, que situação delicada para a criança, para o adolescente é essa, hein? Isso, prejudica demais e, em alguns casos, dependendo da gravidade, da frequência que isso ocorre, a gente já tem percebido que vítimas de alienação parental possuem uma inclinação maior ao uso de drogas, de bebidas, em casos mais graves até suicídio. Então é importante que a gente esteja atento e tenha responsabilidade, né, com a criação dos nossos filhos. Pode trazer várias consequências graves aí para o futuro dessa pessoa, né? Agora, como é que é identificada uma situação de alienação parental? Todos nós, pais, tios, professores, vizinhos, precisamos estar atentos a mudanças de comportamento, né? De repente, o filho começa a se demonstrar mais agressivo, ansioso, começa a ter uma dificuldade de aprendizado. Tudo isso pode ser reflexo dessa alienação parental. Então, a gente precisa estar atento. Às vezes, esses sinais são sutis, mas eles certamente estarão ali. E aí, quem conhece, quem está próximo, precisa realmente estar atento e lembrar que é sempre responsabilidade dos pais dar afeto e não usar o filho como objeto de vingança, como punição para, de repente,
em relação ao ex-parceiro, né? O filho ali, a função dele não é essa, né? A gente precisa dizer que, apesar das diferenças que podem haver entre um casal, isso jamais deve ser passado para os filhos. As diferenças, elas ocorrem entre o casal, né? E entre adultos, pai, né? As crianças não têm capacidade de discernir. Não tem nada a ver com essa história e acabam sendo prejudicadas. Não podem ser envolvidos, né? de forma alguma. E como você disse, os prejuízos são muitos, né? Para essa criança. Até na escola também pode haver comprometimento, né, Exatamente. Pamela? E a gente precisa dizer, porque hoje, apesar da lei ser uma lei muito bem elaborada, a gente tem muita dificuldade de provar. Né? Às vezes a criança é muito pequena, não fala ainda e etc. Então a escola é um grande aliado nessa produção de prova, né? Então a escola tem o dever de trazer relatórios, né? Por exemplo, quando o pai se sente alienado, ele está suspeitando de que exista essa agressão que não deixa de ser, né? A escola, ela precisa ser parceira nesse momento e trazer elementos de prova mesmo, porque havendo indícios de que está ocorrendo essa alienação parental, o judiciário possui instrumentos processuais para coibir ou atenuar essa agressão. Agora, como, por exemplo, uma professora, né, ela convive tanto ali com aquela criança, né? Como que ela pode buscar, aprofundar no caso que ela suspeita que é uma alienação parental para conseguir essas provas? Ela tem que estar atenta, ela tem que perceber essas mudanças que eu disse do comportamento da criança e aí chamar os pais à responsabilidade. Ó, vamos sentar, vamos nos reunir, vamos conversar, porque a gente precisa resolver essas coisas. O diálogo primeiro, então. Exatamente, né? Isso nessa primeira esfera, né? Porque se dali a gente não conseguir resolver, a gente precisa mesmo passar isso para o judiciário, para que então o juiz possa usar desses meios que ele tem, por exemplo, advertência, aplicação de multa ao pai, reversão da guarda quando o caso já está bem grave, já está bem acentuado, e ampliar o convívio do genitor que está sendo alienado com a criança. Os pais precisam entender que a maior vítima da alienação parental não é o genitor, não é quem se pretende atingir, é exatamente o próprio filho, é ele quem sofre efetivamente os efeitos dessa alienação. Isso atinge muito, como a gente já disse. Agora, depois, houve diálogo, não funcionou, então o próximo passo é buscar a justiça. Exatamente. E é demorado esse processo, se tiver em todas as provas, né, de alienação parental, é demorado para chegar a uma decisão? Sempre que a gente precisa envolver o judiciário numa questão porque a gente não consegue mais resolver amigavelmente, a gente pode contar que há uma certa morosidade do judiciário por conta do excesso de trabalho que eles têm. Então, claro, é importantíssimo que a gente tente resolver isso numa esfera administrativa amigável, sentar pai e mãe e conversar, olha, o que está acontecendo, o que está desagradando, você é pai, você tem o direito de exercer essa autoridade parental, eu também. Ainda que a gente não se dê bem, a gente precisa conciliar os nossos interesses em prol do nosso filho. Mas depois que essa demanda vai para o Poder Judiciário, é certamente moroso. Não por conta da lei, a lei foi muito bem elaborada. A questão mesmo é o volume de trabalho do judiciário, por isso acaba demorando um pouco, sim. Agora nós estamos falando muito dos pais, né? Claro que é quem convivem ali com os filhos no dia a dia. Outras pessoas, outros familiares, tios, avós, podem também praticar essa alienação parental? Com toda certeza. A lei diz que todo aquele que exerce a guarda, a tutela, ele é capaz de ser sujeito ativo nessas condutas de alienação parental. Então, a gente precisa realmente, eu reforço, estar atento a isso, porque pai, tio, avós, mães, tios, todos os atos que importem em tentar afastar ou desqualificar aquele vínculo paterno-materno-filial, e todo aquele que faz isso, ele pode sim estar cometendo uma alienação parental. Às vezes a conduta é ingênua, o ato ele é sutil, sabe, uma fofoca, olha o que seu pai fez, sua mãe não... Mas isso pode ser muito grave. Exatamente. Então, às vezes, os pais separaram, a criança, o adolescente fica com a mãe vai trabalhar, a avó é quem cuida, o avô, um tio, e acaba, né, prejudicando, acaba às tentando vezes falar até mal. não é por maldade, é de ingenuidade, de não conhecer a consequência disso, né? Mas somos adultos e precisamos saber que cada atitude nossa pode refletir de forma prejudicial, negativa na vida daquela criança, porque ele ainda não tem a capacidade de discernir. O meu pai, ele é ruim, a minha mãe não cuida de mim direito. Então, tudo que disser para a criança, ela vai ter aquilo como verdade. Então, a gente precisa saber que nós somos responsáveis pela responsabilidade na criação dos filhos e em dar afeto.
Agora, no caso de decisão do juiz, leve em conta essas provas, as narrativas ali das pessoas envolvidas, pai, mãe, que seja professor. Outros profissionais também fazem parte desse processo, um psicólogo, por exemplo? Entendido. A partir do momento que é noticiado ao juiz que existem indícios de alienação parental, ele tem toda uma instrumentalidade processual para que ele possa coibir essa prática, né? Então, psicólogos à disposição do juiz podem formular, elaborar um laudo que constatem realmente a existência ou não da alienação parental, porque pode ser uma alegação falsa, isso acontece também. Representantes do Ministério Público também atuarão nesses casos. Então, a gente tem toda uma equipe por volta disso para a gente poder resolver e extirpar de vez essa alienação parental. Pode ser considerado também uma violência psicológica? É considerado. A Lei 3.341 de 2017 traz e classifica como violência psicológica, alterando inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê também possibilidade de aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, é uma das mais graves formas de violência psicológica contra a criança e o adolescente. Nesse primeiro momento, então, quando está na base do diálogo ali, né, seja professor, vizinho, familiar, é indicado também, talvez, um apoio psicológico. Exatamente. Já nesse início, né? E não só da criança. Dos pais, né? Também, né? Porque eles são responsáveis por isso e cabe a eles discernir que isso não é interessante nem para si próprio, que é um pouco para a criança. Queria que você reforçasse, você começou a falar sobre isso também, das penalidades para essa pessoa, né? Se for comprovada essa alienação parental aí do pai ou da mãe ou de um familiar. Elas possuem uma graduação legal, então começam a partir de uma advertência. A partir do momento que o juiz toma, né, conhecimento disso, ele pode advertir, e isso pode ser cumulativo, viu, Cília? Pode advertir, pode aplicar a multa, pode reverter a guarda, ou seja, o genitor que está alienando o filho, ele tem que ter consciência que isso é grave e que ele pode, inclusive, perder a guarda da criança em favor do genitor que ele estava alienando. Até perder a guarda. Exatamente, é gravíssimo isso. E medida protetiva, né, de ampliação do regime da convivência familiar. Então, antes o pai que só vinha em fins de semana alternado, em horas estabelecidas em lei, de repente ele passa a ter um direito de convivência maior e é exatamente o que o genitor que pratica esse tipo de conduta não quer. Então, a gente tem que saber que, no fim das contas, a alienação parental, a partir do momento que ela possui uma atuação do Poder Judiciário, pode acabar sendo um tiro no pé, né, como dizem popularmente. E pode acabar com esse vínculo aí, né, às vezes ele queria atingir esse companheiro e acaba sendo prejudicado porque não vai ter a convivência mais do filho ou da filha, né? Agora, em relação a essa lei de alienação parental, é de 2010, não é isso? Exatamente. 2010. Do ponto de vista de desenvolvimento infantil, qual que é a importância dessa lei? Bom, os pais precisam estar juntos para poder produzirem um ambiente extremamente fértil para o desenvolvimento cognitivo, emocional, pessoal mesmo, crescimento efetivo da criança. E daí, se os pais não estão juntos nessa, o prejuízo causado à criança é imenso. E a lei vem justamente para isso, para possibilitar e permitir que a criança tenha esse ambiente saudável, com todas as condições para o seu crescimento individual, né? Agora, você acredita que ainda faltam no nosso país políticas públicas voltadas para atenção maior a essas crianças, a esses jovens, e que talvez até evitariam, né, que casos como este de alienação parental viessem a acontecer, Pamela? Cília, eu acho que a questão nem é essa, sabe? Políticas públicas nós temos, a gente tem uma lei muito boa, né, comparada dos outros países, ela é realmente muito boa. O que falta é efetividade. O judiciário não consegue responder, à medida que as demandas vão chegando, com efetividade os problemas de cada caso concreto. Então, assim, o que a gente pode fazer para extinguir de vez esses casos de alienação parental é fazer mesmo uma meia-culpa e dizer, eu estou fazendo o meu papel, eu sei que o meu vizinho sofre com isso porque os pais estão recentemente separados, o que eu posso fazer? Né? Senta, conversa, eu acho que mais do que política pública, a gente tem que exercer o nosso papel de cidadão. E aí, a partir do momento que a gente exerce essa cidadania, a gente é capaz de resolver essas questões. Primeiro, esse entendimento também, exatamente, né? E o apoio da família também é muito importante nesse processo, né? Não só para a criança, mas para tentar entender o que está ocorrendo, o que está acontecendo ali com aquele pai, com aquela mãe, né? Que está vulnerável psicologicamente para Porque quando você está vivendo essa situação de separação, talvez a gente não consiga ver com clareza que as nossas diferenças
com o ex-parceiro, com a ex-parceira, podem influenciar, influenciam muito o crescimento da criança, né? Então a gente tem que saber separar, olha, eu tenho as minhas diferenças sim com você, mas, como dizem, né, o casamento não é para sempre, mas os filhos são. Os filhos são para sempre. Exatamente. É um vínculo que não tem como. É né? essa consciência que a gente precisa ter e que a gente precisa difundir enquanto profissionais do direito e cidadãos e etc. E pensar na saúde, no bem-estar, no futuro sempre dessa criança. Exatamente. E que ela tem esse direito, né, Pamela? Exatamente. Nós tivemos, né, provavelmente, graças a Deus, crescemos em lares, né, de saudáveis mesmo. Então, é nosso dever proporcionar isso também aos nossos filhos. Esse é um problema mais recente? A gente pode falar isso, Pamela? Ou sempre existiu e, na verdade, a gente sempre não conseguia definir? Talvez não tivesse esse nome ainda que a lei lá em 2010 trouxe. Mas tem estudos de que isso já... talvez seja um mal assim do século, sabe? E não só no Brasil, a gente precisa dizer que isso é uma síndrome que acontece por todo mundo, né? Todo mundo sofre isso. E a gente está criando, a partir dessa lei, uma nova consciência. E a gente está conhecendo os prejuízos reais disso na vida, não só da criança, mas da família de modo geral. Tudo está mais ligado, mais atento, né? Sim. Todo o sistema mais atento ao que acontece, então, Exatamente. de fato, para proteger essas crianças e esses adolescentes. Exatamente. Pamela, muito obrigada por ter Obrigada vindo, explicar um pouco sobre a alienação parental, que é um assunto tão sério, tão importante, né? E importante também que as pessoas tenham cada vez mais informações para saber como proceder, né, no dia a dia. Obrigada a você. Bom dia. Foi um prazer. Bom dia. Você que está aí do outro lado, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.